Olá pessoal, vamos lá falar sobre o último julgado de direito civil do informativo 670 envolvendo o direito ao esquecimento, um tema super bacana, RESP 1.736.803 do Rio de Janeiro, está lá com o Ricardo Vilas Boas. E olha só o tema: crime histórico, pena cumprida, veiculação futura de matérias jornalísticas sobre o delito, possibilidade, direito ao esquecimento, censura prévia, não cabimento. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o direito ao esquecimento, né? Eu acho que esse é o ponto central do julgado. E aí eu trouxe aqui, para a gente começar a nossa análise, dois enunciados do Conselho da Justiça Federal que falam sobre o tema. O enunciado 531 do CJF, que diz assim: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. E aí o outro é o enunciado 576 também do CJF, que diz: o direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória. Então, uma tutela de não fazer, né? Um pleito para não publicar, para não fazer. Muito bem. A gente tem que entender, eu acho que esse é o melhor ponto aqui de análise que veio, incitou o informativo, é o que é, na verdade, o direito ao esquecimento, né? A gente tem que, na verdade, entender esse direito como o direito que uma pessoa tem de não permitir que um fato ocorrido em um determinado momento de sua vida seja exposto ao público indefinidamente. É o direito que eu tenho de não permitir que aquele fato venha mais uma vez ao público, a público, né? Bom, será que o ser humano tem esse direito ou não tem esse direito? Vejam, eu entendo que muito mais do que o direito de fazer com que o fato não venha a público, é o direito de também entendermos de que forma esse fato ele deva ser publicizado novamente. Então é o direito que eu tenho não só de exigir que o fato não venha a público, tutela inibitória, que ele não seja publicado novamente, como também o direito que eu tenho de exigir a forma como esse fato será exposto novamente, beleza? Bom, o nosso direito ao esquecimento, ele está sendo julgado no STF. Eu tenho aqui o número do RE, um recurso extraordinário com repercussão geral, recurso extraordinário 10.10.606, relatoria do ministro Dias Toffoli. É um recurso já antigo, ele está concluso com o relator desde 5 de outubro de 2018, em que o STF, em repercussão geral, vai decidir sobre o direito ao esquecimento, beleza? O caso que o STF está analisando é um caso, eu estou aqui com o caso aberto no site do STF, é um caso que envolve a Aida Cury, né? Ela foi assassinada em 1958 e a família recorreu até o STF pedindo uma indenização porque um programa da TV Globo, aquele programa Linha Direta, trouxe à tona mais uma vez aquele determinado assassinato e os familiares eles alegaram que foram, na verdade, expostos naquela coletividade em que vivem e foram massacrados por aquela coletividade onde todos tomaram conhecimento daquele determinado assassinato. Então vejam, será que é um direito desses familiares exigir que aquele fato não seja mais publicizado? Ou será que a memória coletiva, né, essa memória da nossa sociedade, ela permite que aqueles fatos eles sejam publicizados mais uma vez em momento posterior? Porque a TV Globo, no seu argumento, diz que o conteúdo abordado no programa se limitou a fatos públicos retirados de arquivos e livros, fatos que já tinham sido publicados, só que numa época posterior. Então ele não trouxe um fato novo, trouxe um fato que já havia sido publicado, só trouxe mais uma vez a público aquele fato. E o direito ao esquecimento é justamente isso. É o direito que o ser humano tem de fazer com que aquele fato não seja levado mais uma vez a público ou, se o fato for levado a público, balizar de que forma ele será levado a público. Vamos aguardar o que o nosso
STF ele vai falar sobre o tema. A gente tem na doutrina, no direito comparado, né, enfim, muitas decisões já sobre o direito ao esquecimento. Na Europa, inclusive, é muito comum quando a gente tem questões que envolvem a cirurgia de transgenitalização, pessoas que mudam de sexo e querem que aquela informação referente ao gênero anterior ou a própria alteração, eles sejam esquecidos, para que ele possa viver uma vida sem o rótulo de ter feito alguma determinada mudança, ok? Então, isso é comum já em alguns países da Europa e a gente está amadurecendo cada vez mais o direito ao esquecimento, beleza? O RE ainda vai ser apreciado e aí nós temos agora um tema super bacana, esse tema, né, enfim, super bacana, sendo definido aí, decidido em informativo. Olha o destaque do informativo 670 sobre esse tema. Existindo evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de delito notório, incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato criminoso cuja pena já se encontra cumprida. Então veja, alguém praticou um crime, cumpriu a pena, está em liberdade e agora aquele crime vem à tona mais uma vez. Será que essa pessoa tem o direito de exigir que aquele fato não seja mais publicado? O que o STJ fez? E eu concordo. Vamos observar sempre em concreto. Olha, a publicização daquele fato é algo relevante para o interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva? Se for um fato de interesse social, ele pode ser publicado em momento posterior. Agora, se não for um fato relevante para a memória coletiva, por que ficar trazendo a informação novamente a público? Então, o direito ao esquecimento deve ser respeitado, beleza? Deve ser respeitado. Aqui, pessoal, tem um trecho do inteiro teor que me chama a atenção acerca dessa ponderação em concreto que tem que ser feita. Diz lá o relator: ressalta-se que o interesse público deve preponderar quando as informações divulgadas a respeito de fato criminoso notório forem marcadas pela historicidade, permanecendo atual e relevante para a memória coletiva. Por exemplo, assassinato de Getúlio Vargas, não é isso? Ou melhor, o suicídio de Getúlio Vargas. Imagina, trazer esse fato à tona. Será que um familiar de Getúlio poderia dizer: olha, direito ao esquecimento, eu não quero ficar relembrando isso? Não, é um fato relevante para a memória coletiva, a memória histórica. Imagina, o que a gente tem ali é um momento do país extremamente importante e a forma como fato se desenrola é um fato importante para a própria República. Então, acho que o STJ vai bem aqui. E o último parágrafo do inteiro teor é legal, ele diz: olha, assim, diante de evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva de delito notório, incabível a tese de direito ao esquecimento para proibir a veiculação, beleza? Sob pena de configuração de censura prévia vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Eu lembro mais uma vez do recurso extraordinário que falou, mal comparando, da publicação das biografias. Ora, eu posso publicar uma biografia sem autorização prévia do biografado. Se o biografado entender que aquela publicação violou algum direito da personalidade seu, ele pode ir a juízo, pleiteando em execução específica a correção do fato alegado na biografia e até mesmo o pleito indenizatório, sem problema algum. Então, a gente tem sempre que observar em concreto quando o direito ao esquecimento deve ou não deve ser observado. Eu acho que o STF ele vai no mesmo caminho aqui do STJ, beleza? Tema bacana, era isso. Um abraço, bons estudos e no que eu puder ajudar, estou super à disposição, gente. Valeu!